tá bom? Quer reiniciar seu mudo? E aí, Bruno? Vou dar uma reiniciada lá, igual eu fiz ontem. Reiniciei e não voltou mais. Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um episódio. Nossa, que susto, velho. Tá no ar aqui, ó. Olha. Já começa com o Javá. Começando aqui mais um episódio do DTI Cast. Eu sou o Bruno, né? Tô aqui com o meu co-host, Paulo. Né? E aí, Paulo, tudo bom? Tudo Pessoal, tranquilo? beleza? Tudo bem? Oi, Bruno. Oi, Sérgio. Vamos aí para Tudo mais um bom? bate-papo. E o nosso convidado de hoje é o nosso amigo Sérgio Lemos. Ele é professor da DTI, entre outras atividades aí que ele faz também, né? Sérgio, seja bem-vindo aqui. É um prazer receber aqui você no nosso podcast aqui, na nossa conversa, né? Queria que você começasse se apresentando um pouquinho aí para o pessoal. Ok. Boa tarde. Meu nome é Sérgio, eu sou professor da EDTI e eu comecei a minha carreira na indústria. A minha formação é na área de eletrônica, eu fiz o curso técnico, já comecei a trabalhar, depois fiz a engenharia, depois fiz as pós-graduações. Então, a minha experiência vem de institutos de pesquisa e da indústria, né? E a gente foi colecionando algumas histórias aí ao longo do tempo, né? É bacana, né? Vamos ver o que a gente consegue contar aqui, né, Sérgio, pra gente aqui. Né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes aqui, né? Antes de começar aqui o podcast, estava conversando aqui com o professor Sérgio, né? E a gente estava falando um pouco de mudança no trabalho ao longo dos anos, né? Recentemente a gente passou uma mudança forçada aí para todo mundo, que é a pandemia, né? Teve uma mudança rápida aí, né? Mas conta pra gente, Sérgio, assim, você estava falando lá do quando que você começou a trabalhar, né? Você estava falando 1900 e... Então, na verdade, eu comecei a trabalhar em 83, né? Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. E, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, mas naquela época não tinha o computador como nós temos hoje, né? O computador estava ainda, pelo menos aqui para a gente, não estava disponível, né? Na indústria ainda não tinha. E como eu entrei para trabalhar sempre na área de projeto, desenvolvimento de circuitos, né, tem uma história muito interessante que o primeiro circuitinho que a gente fez, ele tinha que ser documentado, tinha que ser feito nos padrões oficiais lá do Instituto, e tinha um setor onde tinha os desenhistas que faziam lá o circuito. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei lá para dar uma olhada em como estava ficando e tal, ele olhou e falou, olha, se você precisar fazer uma modificação, você tem 3 chances somente. Só pode alterar 3 vezes. Eu falei, mas como assim? Ele falou, então, isso aqui é vegetal. Quando a gente tem que alterar, a gente tem que raspar com a gilete. E esse vegetal, ele resiste a 3 escamações somente. Depois disso, ele já entra num layer mais rugoso que não mantém a tinta assim, centrada, ela já difunde muito a tinta, já borra a tinta. Então, olha, são 3 vezes. 3 alterações, Pouca nossa pressão. senhora. E pouca pressão. E, era mais ou menos É, assim. eu lembro, eu tava até falando, meu pai, assim, meu pai também, mas trabalhava nessa época, ele tinha aquela prancheta verde, assim, também, né, que ele é desenhista, né, e aí tinha régua lá, às vezes eu brincava, tudo, e aí eu lembro quando era, putz, era muito criança, aí eu falei, como é que apaga com a gilete isso daí, né, assim, né, pra mim não entrava muito na minha cabeça, né, aí rasgava direto, né, porque eu mexia lá, e rasgava direto, mas é um mundo totalmente diferente, né, você falou que o Muito. pessoal não estava acostumado com sem o computador, né? Hoje tem muita gente que não sabe como que era sem o celular, né? Nessas mudanças aí. Exatamente, exatamente. Nessa época ainda, só para ter uma ideia, né? Já que você falou do celular, é muito comum você estar mandando e-mail, mensagens, né? E você tem lá o CC, né? Todo mundo fala, com cópia, né? Vou mandar com cópia, não é isso? Na verdade, a origem dessa mensagem é nos memorandos.
E os memorandos, eles eram um bloquinho, você tinha as vias carbonadas. Então, o CC é carbon copy. Não é com cópia, é cópia carbonada. Cópia carbonada lá. A gente tá lá, usa todo dia, já nem sabe, né? Nem sabe, mas assim, eu pude vivenciar isso. Eu cheguei a mandar alguns memorandos, você guarda a cópia com você, põe lá no correio interno. Então é uma mudança muito grande, em pouco tempo, em muito pouco tempo. Pouco tempo, né? Estamos falando 83 aí, né? 30 anos aqui, é outra vida, né? Praticamente, né? 40. 40? Tô ruim de conta, assim, 40, né? Pois é, olha só. 40. Ixi, Maria, tô ruim de conta. Depois precisa cortar isso aí no vídeo. 40. Eu sei que é 40 porque Ah, porque você nasceu lá, né? eu nasci em 80, né, cara? Então. É verdade. Tem mais gente aqui que nasceu em 80. Estamos tentando ficar mais novo aqui, só, né? Por isso que eu Isso falei aí, 30, ver se pegava. pra ver se pegava. Memorando, né, cara? Que coisa, né? Memorando. E tinha que Não escrever existe com um mais. pouco de força. Tinha que escrever com um pouquinho de força, tá? Porque o carbono não era assim, aquela coisa, não. Nossa, o carbono. Nossa, será que tem gente que tá escutando a gente aqui, não vai, nem sabe o que a gente tá falando direito, Nem né? sabe o que é carbono, né, Nem cara? sabe o que é carbono, né? Tem isso também. Não perde nada também, né? De não saber. Carbono não serve mais para nada, né? Nesse contexto aí, né? É fantástico. Que bacana. E a evolução no trabalho, Sérgio? Como é que foi ao longo desse tempo aí, né? São várias mudanças, né? A gente está falando lá do carbono, né? Que veio muitas coisas, né? Veio o computador, né? Dentro das empresas, desde os softwares, né? Eu sei porque eu passei isso um pouco também, né? Você faz as coisas manual, depois você tem que ir para o computador, é a resistência grande das mudanças, né? Olha que interessante. O primeiro computador que eu vi na indústria, aqui em São José, foi em 87. Era um AT, 16 mega de clock. Mega, não é giga, não. Tá. HD, se não me engano, acho que era de 14 mega, uma coisa assim, HD, 14 mega. Tá? Era para rodar um CADzinho para circuitos eletrônicos, né? E o pessoal montou uma sala climatizada, assim, toda especial e tal, para esse computadorzinho que hoje, né, uma calculadora tem um poder de processamento maior, né? Então, assim, isso foi 86, 87, por aí. Então, Nossa, a partir daí é que começaram as mudanças com o computador e tal. E era bem aquilo que você falou, a resistência. Você tinha os projetistas, né? O desenhista projetista era uma função. Ele é um projetista e ele também era um desenhista. O cara desenhava a mão livre na prancheta, ali era uma coisa fantástica. Né? Meu pai é desenhista, eu falei, nossa, ele Então, desenha assim, ele faz as coisas, a letra dele, assim, é diferente, assim, olha, era uma coisa muito bonita da gente ver, viu? Eu entrava ali, eu ficava, assim, maravilhado com o dom do pessoal para desenhar, porque não é um desenho, não é um caderno pequeno, é um desenho grande, é uma escala maior. Né? Então, muito interessante, mudou bastante. Mudou para melhor, né? Mudou para melhor. Eu tenho uma história que não é minha aqui, é até um amigo que um dia aqui vai vir conversar com a gente, né? Mas eu vou contar, né? Que quando ele estava na faculdade, ele fez a aula de desenho, só que já era no CAD, né? Já era no AutoCAD, fazia desenho. E aí teve um amigo dele lá, ou uma amiga, que fez no papel vegetal o desenho, da avaliação, tudo. Nossa, gastou um tempão, ficou super legal, super bonito. Aí o professor foi corrigir assim, tava corrigindo de todo mundo, e pegou o dela assim, e meteu um X aqui no que estava errado em cima do vegetal. Aí todo mundo ficou com aquela cara estranha, né? Porque todo mundo foi lá no CAD, mudou o que precisava mudar e entregou já depois no mesmo dia o professor. Ela tinha que fazer tudo de novo, né? Porque o cara cortou um X no vegetal dela, não tinha o que fazer, tinha que fazer o trabalho do zero de novo. Eu acho que o cara mandou uma mensagem para ela, né? O cara não fez um X na cara. Então é o tipo de mudança que vem muito para ajudar, né? Transformar, trazer agilidade para as empresas, né? Uma coisa que a gente observa assim desse cenário, quando você vive um pouco dele, é assim, quando você olha para o passado e você vê história de empresas que tiveram sucesso, quando você considera esse contexto,
Aí você verifica que o pessoal, para ter sucesso naquela época, para ser rápido, eles tinham que realmente se empenhar, né? É muito diferente. Hoje você pega um projeto e põe num pendrive, né? Antigamente, para você montar uma planta, para você ter os desenhos disponíveis, do vegetal saía para o blueprint, né? Que era aquela cópia grandona, 1 para 1, assim, uma tinta azulada, né? Então, para você ter um conjuntinho de desenhos de um subconjunto, você tinha uma pasta, né? Então, assim, quando a gente olha para a indústria e você vê casos de sucesso, a gente fala, olha, o pessoal trabalhava bem. O pessoal trabalhava muito bem. Né? Né? Nossa, porque é fácil ter as coisas hoje em dia, né? Como você falou, compartilhamento de informações, né? É tudo muito fácil. E o pessoal reclama hoje em dia da burocracia, da dificuldade, né? Exato, é. Tem muita coisa. Nossa, naquela época, imagina, tudo era muito diferente, né? Eu não sei a percepção de vocês, mas só para ter uma ideia também nessa questão de comunicação, o telefone, na década de 80 também, era assim para poucos, né? Eu trabalhava num setor onde tinha lá o gerente da planta, ele tinha uma secretária e tinha um telefone lá na mesa da secretária e outro na sala dele. No resto da planta inteira não tinha telefone. Não existia isso nos laboratórios, não tinha. Se você precisasse fazer uma ligação, você pedia para a secretária para poder usar o telefone. Né? E aí você queria, né, na sua casa, você queria ter um telefone também, tinha um pessoal que investia em linhas telefônicas. Assim, puxando pela memória, posso estar errado, tá? Tô puxando pela memória. Mas final da década de 80, uma linha telefônica era $4.000. E isso era, Alugava, né? A galera alugava, né? o pessoal alugava, chegava a alugar, porque para comprar não era proibitivo, né? E assim, quem tinha essas linhas é porque já tinha conseguido por um processo muito longo e tal, então já tinha a linha no nome dele, ele desligava e alugava ou vendia. Né? Porque para você obter da companhia era muito difícil. Mas você sabe que em 98 ou 99, a minha casa ainda tinha um telefone que era alugado? Eu acho que minha mãe pagava acho que uns R$ 30 por mês lá do aluguel do telefone. Aí foi bem nessa época que acabou com isso, e aí teve uma quantidade de ações que foi dada para as pessoas, né? Que tinha telefone, número de telefone, né, teve alguma coisa desse jeito, mas eu lembro dessa história do foi mais ou aluguel do menos telefone. Foi mais ou menos por aí, porque eu me lembro que em 95, olha só, eu já estava casado, já tinha filho, né? E eu consegui ter o primeiro telefone em casa, mas era nesse esquema. O condomínio comprou uma linha e colocou aquela centralzinha que dividia em ramal. Então era o tal do PBMínio. Então eu só consegui ter telefone em casa em 95, de 95 para frente. Era mais ou menos nessa linha aí. Tem uma coisa engraçada que eu lembro de telefone, quando eu era criança, sei lá, eu devia ter uns 4 anos, 5 anos, a gente morava em São José do Rio Preto, e minha avó morava numa cidade a 80 quilômetros. E aí minha mãe gostava muito de conversar com ela e tal, só que não tinha telefone em casa. E a gente saía de casa, tardezinha, ia lá no centro da cidade, lá no prédio, não sei se era da Telesp, acho que devia ser da Telesp. E aí tinha uma parte no térreo do prédio, que era um lugar bonito, assim, bem iluminado e tal, e tinha várias cabinezinhas com telefone, assim. Aí entrava dentro de uma cabinezinha daquela lá e aí discava e ligava para casa da minha avó, lá em Votuporanga. E eu me lembro muito de ir nesse lugar, assim, né? Para falar no telefone, né? Central telefônica era comum, né? Você imagina hoje, né? A diferença, né? Hoje a gente não liga mais, né? A diferença é que hoje a gente queria tanto ter um telefone na nossa época, hoje é mais, que menos a gente usa o telefone para ligar, né? Se for ver bem, Pois né? é. A gente Então, manda muita mensagem, muita coisa. E olha que a gente está falando aí, essa mudança ocorreu no final da década de 90, né? Então a gente já está perto de 2000, né? Então o pessoal que nasceu já com acesso ao celular na infância, pelo menos, nem imagina esse passado, né? Comprar cartãozinho, comprar ficha, era difícil. Orelhão, né? É difícil ver um orelhão por aí, né? Essas coisas assim, é difícil. Andar com aquele cartão, né?
Aquele cartão que tinha os numerozinhos, né? Isso já é moderno já, hein? O cartão já era revolução, o Já era cartão já, né? moderno Tinha já. ficha do telefone, né? O pessoal colecionava cartão e depois tal. Tinha as fichas do DD, tinha um monte de coisa. Eu lembro Então, dessa época. Em 2000 ainda, eu acho que eu falei outro dia, em 2000 ainda visitei uma empresa lá em Poá que vendia cartão telefônico. 2000 ou 2001. Eles ainda vendiam, sei lá, não lembro como que era o esquema deles, mas acho que eles eram representante da Telesp, não sei, eu sei que eles vendiam cartão telefone. eu acho que ficou até o começo dos 2000, assim, ainda tinha bastante telefones. Por aí. Hoje em dia ainda acha, mas já foi muito diminuído, né? Então você vê um orelhão aqui ou outro, né? E é interessante porque esse cenário, quando você está dentro da indústria, você percebe como esse cenário ele é um dificultador para você fazer as coisas. Então, por exemplo, você precisa de um componente, você precisa fazer uma busca, uma cotação, você precisa de um detalhamento de um manual, sabe? Você tinha que pedir para a secretária, né? Pegar a hora para poder falar com o representante. Então, assim, era mais complicado. Era bem mais complicado. Muda a Então, dinâmica toda da empresa, assim, do que é hoje, né? Hoje é tudo muito é mais rápido, muito mais fácil, assim, né? muito diferente, muito diferente, muito diferente. Tem uns capítulos aí que a gente pulou, né? Telex, né? Eu lembro que eu ia no escritório de um É, amigo do meu pai que ficava saindo lá, aquele negócio fazendo barulho danado, isso é uma fita, né? Acho que o cara tinha um negócio de distribuidor de combustível e a gente às vezes estava lá e começava a sair pedido, acho que devia ser pedido, né? nossa, Naquele... rapaz. É verdade. E tinha, e assim, quando você recebia era assim, mas tinha a pessoa que digitava a mensagem. Então tinha uma operadora que era treinada para digitar aquilo. Eu lembro de uma senhora que fazia isso. Operador de telex. É, é. O fax, né? O fax já era É, super moderno, né? O fax já era uma coisa. em 99, meu pai foi para São Paulo, para Nextel. E aí ele fazia um negócio que a gente já faz hoje, né? Acha que é novidade, mas ele tinha uma secretária que fazia pré-venda para ele. Então ela pegava a lista telefônica e ela ia separando as empresas. E aí eles produziram um fax lá, um desenho, um rosto de fax, e mandavam um fax com a publicidade lá, como se fosse um e-mail marketing hoje. E essa moça ficava fazendo isso o dia inteiro e marcando visita para ele. E aí ele conseguiu um programinha de computador que abastecia com os números de telefone e deixava a madrugada inteira mandando fax. E aí no outro dia, uma segunda-feira cedo, ele recebeu uma ligação de um cara. Pô, você que é o Paulo? É, sou eu mesmo. Ah, você que é da Nextel? É, sou eu mesmo. Falou, então, rapaz, eu recebi um fax seu aqui. Ele falou, nossa, que bom que você recebeu um fax. E aí, o que você achou? O cara falou assim, eu achei meio ruim, cara, porque você ficou mandando fax pra mim a noite inteira e acabou com o meu rolo de fax. Eu acho que deu alguma coisa errada lá no fax dela. No E, pô, ela programinha, né? O programinha travou num número no só, né? número e mandou a noite inteira. Aí ele falou, cara, desculpa, aí foi lá e deu um rolo de fax pro cara lá, mas eram as ferramentas que a gente tinha, né, pra Era. Não, poder fazer as coisas. e tinha uma coisa curiosa também. Para você garantir, para você ter a segurança que você havia mandado o fax e que ele tinha sido recebido, ele emitia um relatóriozinho, uma tarjazinha, Um com comprovante de um fax. comprovante de envio e Eu lembro recebimento lá na disso. outra ponta. Eu lembro disso daí. Pra gente isso era muito importante, porque mandava nota de carro para a companhia de seguro dar cobertura. E aí esse Sim, documentinho aí, cara, isso aí valia, às vezes poderia valer um carro, entendeu? Pô, exatamente. confirmando que você mandou mesmo, né, o negócio pros caras, né? Interessante. Olha que coisa, né? O computador, eu não sei, né? Não é muito minha área de domínio nem nada, mas a gente está conversando aqui agora e eu pensei, né? Parece que quando ele se transforma numa ferramenta de comunicação, aí o negócio toma uma proporção diferente, né? Porque por um bom tempo, tem internet, né?
Até a internet o computador fazia bastante coisa, mas ele não era uma ferramenta de comunicação, né? Não. Quando ele começa a servir como uma ferramenta de comunicação, aí as coisas mudam, né? Aí muda bastante, muda bastante. Só assim, para não pular muito, né? Os primeiros computadores, eles tinham aplicações assim muito locais, né? Então, assim, antes do Word, olha só, antes de 90 não tinha o Word, tá? Tinha o Word Perfect. Não tinha o Word Excel, era o Word Perfect. E o Excel era uma outra planilha, não me lembro o nome agora. Mas eram aplicativos estanques, assim, cada um era um aplicativo que você colocava. Já em 91 já apareceu o Word, né? O Windows 3.0, o Windows 3.1, mais ou menos, tá? E aí ele começou a integrar, etc. E o pessoal já começou a querer trabalhar com essa parte de comunicação. Mas demorou ainda. Só no final da década de 90 que a coisa começa. A internet apareceu, pela minha memória, aqui 98, 99, assim, com a conexão muito restrita, aquela por telefone, por modem, lembra disso? Lembro. 90, 98, por aí. Acho que era bem por aí, né? Acho que É, bem por aí. Antes era muito local mesmo a utilização do computador. Você falou do Windows, esse Windows aí 3 aí é o primeiro com a interface gráfica, né? Que tá todo mundo acostumado hoje, assim, né? Antes era tudo no DOS, né? Pra quem lembra aí, era o DOS. era tudo meio que na programação, então o mercado era muito diferente do que é hoje, né? A gente não tá falando de muito tempo, né? Assim, 2 pontos, barra, dir, barra, não sei o quê. nossa, É isso aí. a gente tá conversando aqui, tem gente tá falando, nossa, estão malucos, né? Mas não tá muito tempo pra trás, né? 98 aí, 95, quando o Não Windows, tá. né? A, Aí a mudança foi assim exponencial, ela foi muito rápida, impressionante, né? o mundo começou a andar muito rápido, né, Sérgio? Assim, acho que por muito tempo a gente caminhou num ritmo mais tranquilo, assim, talvez, né? E aí dessa do computador aí, da internet, aí a gente andou muito rápido, né? A gente falou de ter o telefone para não precisar ligar mais, né? Mandar mensagem quase, assim. O curioso é que eu me lembro assim, eu sempre gostei de trabalhar com a tecnologia, né? Então, assim, eu comecei fazendo programação em assembly, porque a gente trabalhava muito com projetos e microcontroladores e tal. Então, só para ter uma ideia, na década de 80 não existia CLP, não era a nossa realidade, pelo menos aqui no Brasil. Então a gente fazia as placas microcontroladas, a gente fazia as interfaces, os módulos, né? Eu fui ver o primeiro CLP, assim, produto que chegou assim em 90, meados de 90, né? Antes disso eram dedicados e tal. Então, assim, tinha uma evolução, ano a ano aparecia uma coisa nova, sabe? Assim, era impressionante. Que nem o Windows que a gente estava comentando, olha só, o Windows ele não era como é hoje. Você instalava ele com disquete. O Windows Tem que 3, explicar o que é disquete às vezes, né? um disquinho magnético. Mas o curioso é que, uma vez que ele estava instalado na máquina, se você espetasse lá um HD, né, e copiasse ele inteirinho, você pegava aquela cópia da pasta onde ele estava, você fazia um paste lá na outra máquina e ele funcionava. Era simples Tinha assim, as proteções, não tinha nada, né? Você não só tinha nada, não tinha nada. era Então, bem isso, assim, né? é, A dificuldade era a distribuição, na verdade, né? Assim, você tinha que conhecer alguém que tinha para poder pegar no disquete, para poder passar, e aí não tinha um alcance muito grande, né? Aí acho que não, era muito manual, era muito. E pouca gente também se interessava, né? Só quem estava muito envolvido também, mas a população, assim, a população de casa, né? Que nem os pais, assim, não tinha essa visão, né? Então, olha que legal, que bacana, tá bom. é bem isso, né? Pra que Bem que isso. serve isso aí, né? Depois, Mesmo, mesmo assim, eu lembro quando eu comprei meu primeiro computador, eu comprei não, ganhei, né? Meu pai comprou. Acho que eu devia ter uns 15, 16 anos, né? Na época, não me lembro, mais ou menos por aí, 13, 14 anos.
E eu lembro que eu que fiquei atormentando para ter o computador, porque os amigos tinham tudo. E aí chega o computador em casa, aí você instala, aí você, ô, legal, tem o Word, não sei o quê. Aí você passa 2 dias lá assim, não tem internet, não tem nada, né? Você, meio que era aquilo assim, né? Você, É, acabou, né? Beleza. Quando eu precisar fazer um trabalho, alguma coisa, tá aqui, né? Era muito limitado, né? Depois tem uma outra mudança aí, que é essa parte da comunicação, da internet, que aí Você passa um tempão se perguntando, pô, se tem esse programa que eu escrevo o texto bonitinho, tudo no mesmo lugar, por que tem esse daqui que eu tenho que escrever cada palavra numa caixinha, né? tem uns quadradinhos, né? Uns quadradinhos, né? não, exatamente. E aí eu fico olhando esse cenário, a gente consegue ver isso refletido na indústria, né? Que nem, por exemplo, final da década de 90, 2000, começam a aparecer, por exemplo, as câmeras digitais, né? E até então você tinha a câmera fotográfica com película, né? E esse foi um case, né, analisado da Kodak, né? Porque a Kodak tinha uma história assim, tem uma história fantástica, né? Quando você vai lá a origem, a criação dela, etc. E quando apareceu a câmera digital que foi criada dentro da própria Kodak, o pessoal decidiu que aquele não era o negócio deles, que aquilo, né? Esse é muito conhecido. Mas então assim, eu acho que esse tempo, embora tenha sido curto, ele traz uma herança assim de não querer mudar, né, que impacta nos negócios, né? Então a gente fica vendo esse aspecto, é interessante isso. Assim, a gente comentou aqui, né? Eu ia até fazer essa pergunta aqui, né? Que é, assim, mais pra gente conversar, né? Mas a gente comentou aqui lista telefônica, empresa que fazia cartão de telefone, né? E agora você falou da Kodak, né? Empresa que fazia ficha. O que aconteceu com essas empresas, né? Assim, ao longo do tempo, né? Assim, A como própria é que elas Nextel, né, sobreviveram? que é um negócio relativamente moderno, né? Já era, né? Nem sei. Então, é, é, umas se adaptaram, se remodelaram, né? A Kodak, a potência que ela não é mais, ela tem alguns negócios ainda, mas assim, ela não está nem perto do que ela foi, né? Eu me lembro, eu cheguei a passar no Kodak Park, né? A sede deles ficava lá em Rochester, perto do Canadá, né? E para ter uma ideia do tamanho da planta deles, tinha um power plant, tinha uma estação de água para gerar energia para a planta, né? Que eles então era uma cidade, era uma mini cidade aquilo, né? Fantástico. E hoje ela está fazendo o que aconteceu mais ou menos aqui em São José. Tem muitas empresas usando as instalações, o local, etc. Né? Mas em função daquela visão, né, de não aproveitar, né, a, a tecnologia que apareceu, achando que a tecnologia estabelecida ela tinha tanto aquele apelo emocional, tinha tanta história que aquilo nunca ia mudar, né? Você acha que as empresas sofreram muito com isso, assim, do- Acho que é o meu som que tá ruim? Opa, O meu não é, não. o meu aqui também não. Aqui também tá. Mas eu tô ouvindo esse chiado que Você o tá Bruno ouvindo o tá ouvindo. chiado? Diminuiu agora. Agora parou, né? É. Tá. Não, Uma problema linha aqui. cruzada, a gente tá falando no passado. É. Ah, tá. Certo. Ó, eu vi uma piadinha que está circulando, vocês vão ver, se já não viram, vão ver em breve aí. Né? Diz que o cara chegou em casa e estava falando meio baixo, né? E a esposa falou assim, mas por que você está falando baixinho? Ele falou assim, para o Zuckerberg não ouvir a gente. Né? Aí a esposa riu, né? Ele riu também, a Siri riu, a Alexa riu também. É bem isso, né? Cara, os caras estão aí, né? É bem assim, a gente sempre fica esperto, né? Mas acontece. Quem é da teoria da conspiração aí, né? Então, só estou Eu tenho um reportando o que pezinho está lá. circulando por aí. Tá? Tenho um pezinho lá. Não sei o que dizer sobre isso, mas eu não tenho nem a Alexa, nem a. Não. Tem a Siri no telefone, né, cara? Mas ela não me escuta nem quando eu chamo ela. Será que ela tá me ouvindo agora?
É. Mas a pergunta que eu ia te fazer, Sérgio, assim, quanto que essas empresas talvez perderam a velocidade das mudanças, né? Porque assim, assim, minha visão, né? Posso até estar errado, assim, eu acho que o mundo veio num ritmo e de repente o mundo acelerou muito. E aí, talvez, o exemplo da Kodak, assim, fica claro, né? Achou que isso não ia acontecer e a câmera digital veio e atropelou, né? Você acha que as empresas fizeram muito isso no passado, aí nessa época, e hoje será que é um pouquinho diferente? Como que você enxerga? Olha, olhando alguns casos que são conhecidos, né, a gente vê que isso aconteceu sim. Porque, embora seja assim, de certa forma óbvio, quando você vê o depois, né? Agora que a gente está vendo o depois, você fala, é fácil, né? Puxa, como é que a pessoa não viu na época, né? Engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Então, só que no momento não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples, né? Então, assim, essa visão da Kodak, hoje tem gente que fala assim, puxa, a vida, o pessoal, nossa, não pensou direito e tal. Mas na época é difícil realmente você enxergar esse cenário, porque você está numa transformação tecnológica que muitas das vezes não, o contexto político, econômico, né, as coisas acontecendo não sinalizam isso muito claramente. Não é muito. A pessoa tem que estar assim muito antenada, digamos assim, muito conectada, né, para poder enxergar esse tipo de coisa. Então, assim, aconteceu isso com a Kodak, aconteceu. Inclusive, a Kodak era um polo de tecnologia também, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas ela fabricou equipamentos médicos também. E ela tinha uma tecnologia que ela usava a tecnologia do filme fotográfico, era um slide. Então, era uma mídia para fazer análise ótica, né? Mas ela não deu continuidade, não é meu negócio, ela não continuou com isso, né? Então, a IBM, a gente tem um outro exemplo, né? A IBM ela fazia mainframe, né? Então, assim, eu me lembro que na década de 80 era só mainframe, aqueles computadores grandes, né? Que você tinha. E até que apareceu alguém lá falando, olha, o negócio é computador pessoal, tal. E ela falou assim, não, imagina, ninguém vai querer ter um computador, né? E aí o Bill Gates foi procurar outros caminhos, né? Então apareceu a Microsoft. Então é difícil você ver na época, é difícil você ter essa visão. Mas a gente tem casos aí que mostram cenários desse tipo, né? Eu fico imaginando a IBM se ela entendesse que o computador pessoal era um excelente negócio, o que estaria acontecendo hoje, né? O que seria que a gente teria hoje? Mas é engraçado porque isso daí já deve ter, se a gente for pesquisar, né? Não vou falar com certeza porque eu não fiz a busca, mas se a gente for ver, isso já deve ter acontecido em outras épocas mais para trás, que antecedem essa tecnologia, né? Que mais ou menos as pessoas vão tentando resolver os mesmos problemas ao mesmo tempo em lugares diferentes, né? Se Uhum. você procurar aí, por exemplo, na história da aviação, eu sei que tinha gente tentando voar em lugares diferentes e a comunicação entre eles praticamente não existia e um não estava sabendo o que o outro estava fazendo. O que eu estou querendo dizer você não segura a tecnologia, né? Não segura. E eles meio que tentaram, peraí, a gente descobriu isso, mas a gente não gosta. Estou viajando aqui, a gente não gosta disso. A foto é muito mais legal, vamos segurar aqui, vamos manter a foto. E o mundo está tentando resolver aquele problema, né? E alguém vai resolver na sua frente se você parar, né? Você tocou num ponto, Paulo, que assim eu acho muito, muito importante, como visão empresarial. As mudanças, né? Eu tenho um amigo, eu me lembro, eu dou risada quando ele fala assim, as mudanças são inexoráveis, né? Elas vêm, elas vão acontecer, a mudança faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, basta você não entender que é assim para você errar, ou para você ter mais probabilidade de insucesso, né? Porque a mudança vem, a mudança ela faz parte do nosso dia a dia, não tem como. Então, quando você começa a entender que o cenário é assim, de repente você muda o seu mindset e começa a ficar com os olhos mais atentos, né? Porque Vai se você mudar, né, cara? A questão é vai, se você vai participar ou não. exatamente, independente da nossa vontade, vai mudar. Eles quiseram uma, sim, é o exemplo que a gente está falando deles, né? Mas vamos manter aqui
Mas nesse... você acha que o mundo aprendeu um pouco com isso? Você acha que o mundo tá assim? Sim, porque você acha que isso está impulsionando essa movimentação mais rápida do mundo? Porque tem mais gente, mais players aqui correndo atrás de novidade, mudar, né? De fazer as coisas andarem para frente, né? Acho que essa lição, pelo menos, as empresas aprenderam assim para tentar ir para frente. Então, olhando assim, Bruno, o que acontece? Eu acho que o pessoal aprendeu muito. Hoje a gente tem técnicas para trabalhar com a mudança, né? A gente tem metodologia para tratar mudança, para fazer projeto de melhoria. A gente sabe bem disso, né? Mas, ao mesmo ponto, a dificuldade de você tratar da mudança, ela parece que ela acompanha, sabe? A certeza que a gente tem que ter a mudança e que não vai ser fácil. Porque você enxergar, você analisar no momento em que você está no cenário, é um desafio. Então, o primeiro grande aprendizado é entender que esse cenário é dessa forma para você procurar se aprofundar mais, para você procurar desenvolver olhos e ter condição de trabalhar nesse cenário. Porque senão, você não vai conseguir dar conta, né? Você não consegue acompanhar, nem que queira, né? Nem que queira. É difícil. É Eu acho, difícil ter essa visão. eu acho que quando você está inserido no problema é mais ou menos como se fosse um labirinto, né? Você vê a próxima parede ali, a próxima dobra, mas aquilo te impede de ver para frente, né? E aí quem está Sim. de fora, ou então quem vai ver depois, consegue enxergar os caminhos que você não fez, né? Sei lá. É. Fica Não tenha, mais fácil, né? não tenha dúvida. Mas, ô Sérgio, uma pergunta assim, né? Você falou da mudança, de que hoje a gente tem ferramentas, né? E tem métodos, tudo para fazer mudança. Não precisa ser muito preciso, mas na década de 80 até o meio da década de 90, como que dentro das empresas, da indústria, se falava disso ou se resolve, ou apagava incêndio? Como que era? Já tinha essa visão de tentar prever, melhorar, de usar estatística para algumas coisas? Como que era isso? Era diferente. Era diferente. Na década de 80, meados de 80, que eu comecei a ouvir falar sobre os círculos de qualidade. O pessoal começou a falar de qualidade. No começo da década, não tinha essa teoria. Era uma coisa onde o pessoal ia fazendo mais na tentativa, no entendimento de como as coisas eram. Não tinha essa. Até a questão da maneira de você documentar, né, no entendimento de que você tem que pegar o seu processo e dar uma auditada de vez em quando. Então, assim, eu pelo menos na minha experiência, eu tive um cenário onde assim, eu fui ver auditoria assim, alguns anos mais tarde. Eu fui ver alguma coisa na literatura um pouquinho mais tarde, final da década de 80. Antes disso, não era muito assim, não. Né? Eu fico imaginando que, por um lado, voltando um pouquinho, década de 70, aquele pessoal do Vale do Silício lá, eu acho que o pessoal tinha muito mais agilidade para fazer as coisas acontecerem, né? Até por questões burocráticas, uma série de coisas, né, que se tinha do que hoje. Então, hoje, para você começar uma empresa, começar uma indústria, já é mais difícil, né? Mas certificação ISO, né? As outras certificações apareceram muito depois, né? Você não tinha esse tipo de coisa, né? Isso foi mais ou menos para e passo com o que a gente sabe lá da história da Toyota, né? Que ela foi o modelo que se espalhou para o mundo, né? Então era diferente. Década de 80 era diferente. E isso você acha que está na questão cultural, assim, falando do Brasil, assim, é muito diferente, assim, desse jeito de mudar? Porque a mudança, como a gente já falou, que é difícil para todo mundo, né? Mas tem um aspecto cultural nisso? Tem aspecto cultural, a gente vê diferença cultural, sem dúvida, né? A maneira como você encara as situações, os desafios são diferentes.
São diferentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo lá fora, nos Estados Unidos, trabalhar aqui, então quando a gente faz algumas comparações, a gente vê uma cultura diferente. Um jeito diferente, né, de pensar as coisas, né, Eles são, essa diferença o que que é? Eles são mais rápidos, eles aceitam melhor, a gente aceita melhor. Quem que abraça logo? Quem que é os pontos? Eu tava tentando lembrar ontem, que são os ponta de lança, né? Aqueles caras que vai na frente, né? Não sabe direito se vai funcionar, se não vai, não acredita, mas vai, né? Sabe eu posso te falar da experiência que eu tive, tá? Isso não pode não refletir não reflete. a totalidade, ou de modo geral, por favor. Mas assim, por volta do ano 2000, eu passei um tempo lá fora, numa planta, vendo como é que o pessoal montava equipamentos, como é que eles trabalhavam, como é que estavam estruturados. E eu ouvi alguns colegas falando, americano é muito relaxado, é muito displicente. A gente aqui, o nosso jeitinho, a gente é mais ágil, a gente faz melhor, né? Então, tem esse sentimento, né? E eu falei, tá bom, tá bom. Né? Bom, e o que eu pude vivenciar, né? Eu via lá as pessoas trabalhando e num determinado processo lá, a impressão que dava é que assim, dava a hora do cafezinho, o cara largava a caneta e ia pro cafezinho. Acabava o cafezinho, o cara voltava, né? E aí ele fazia o trabalho dele tranquilo, passava para frente. Você não via aquela movimentação que às vezes a gente vê, né, aqui, né, aquele calor e tal. E aí você fala, poxa, será que o cara realmente é displicente, né? E aí você começa a tentar levantar um pouquinho mais. O que eu descobri? Que na verdade, pelo menos nesse segmento, é que as pessoas que estavam fazendo a atividade, elas conheciam profundamente o procedimento que elas seguiam. Elas conheciam exatamente o quadrado delas, digamos assim, né? A autonomia, o que elas tinham para fazer, as implicações, se desse certo, se desse errado, se tivesse algum outro ponto já previsto. Elas conheciam muito, muito bem. Eu comecei a observar e via que, em função das pessoas conhecerem muito bem, elas ficavam tranquilas. Então, assim, aquela correria, aquele estresse que a gente vê, às vezes, por aqui, o pessoal tratava de uma maneira, assim, mais suave. Às vezes você tinha um problema, assim, lá na linha, e você não via o pessoal, assim, polvorosa. O pessoal se reunia, fazia aquelas reuniões de pé, né, no cantinho da planta, um conversava, outro falava, tomava a decisão ali e segue. Eu achei isso muito interessante. E aí, comparando com o nosso cenário, a gente vê que aqui a gente tem aquele calor de querer fazer melhor, que a gente sabe mais, e não necessariamente a gente conhece o procedimento, a gente sempre quer mudar o procedimento, a gente sempre quer fazer do nosso jeitinho, não quer documentar, deixa para documentar depois. Né? Esse entusiasmo que a gente tem, ele traz uma diferença, assim, na minha percepção. Né? Verdade não é displicência, parece displicência porque eles fazem com muita competência e conhecem muito bem o que tem que fazer e fazem com calma. Não tem calor. O cara fica muito tranquilo. O cara fica Aquele muito negócio de você ver o sossegado. cara fazendo e fala, nossa, parece tão fácil vendo ele fazer, né? É porque o cara é Exatamente. muito bom naquilo, né? Entendi. Quando você olha de fora, você tem essa impressão. E aqui não, aqui o cara tá lá arrancando o cabelo, tal, o cara fala, nossa, o cara é bom para chuchu, o cara tá lá. O cara Não tá no sangue, né? necessariamente. O cara Tá lutando. Então, essa coisa cultural é curiosa. Mas isso a gente fala assim, né? Que o cara tá lutando, tá dando sangue, mas isso é um problema mais estratégico da empresa, talvez, né? Assim, entra um pouco nessa parte de visão sistêmica também, né, das pessoas entenderem para onde que o serviço vai, por que que ele é feito daquele jeito, por que que precisa ser feito daquele jeito. Aí você falou, o cara não está inventando nada diferente, porque ele sabe que se ele fizer isso, outra pessoa vai receber desse jeito, vai conseguir dar andamento. Então acho que É, tudo isso já está um pouco mais evoluído aqui na frente, né? Ou na época que você conseguiu comparar, acho que as empresas, né, estão um pouquinho mais para frente, né, nessa parte aí, né? é. A impressão que dá que a gente tem uma criatividade que a gente dá mais vazão a ela. Entendeu? Então, se você não souber lidar bem com a criatividade, você pode ter um problema. Pode ter um problema, né? A criatividade é ótimo, né? É ótimo, mas você tem que saber usar na hora certa. O professor Diógenes conversou com a gente aqui também, né? Semana passada, e ele falou exatamente isso, né? Que o Brasil é
uma diversidade enorme, né? Assim, muito grande, muitas pessoas diferentes, muita cultura diferente dentro do nosso país, que traz essa diversidade, né? Então Exato. talvez esse Não, seja um desafio a mais para a gente poder trabalhar isso, né? Encaixar essa diversidade para a gente conseguir lançar. traz sim, traz um desafio grande. Traz sim. É diferente. É diferente, né? E a gente melhorou muito nessa evolução aí ao longo do tempo? Você acha que o Brasil, de Eu, forma geral, aí, pelo que você. eu acho que melhorou sim. A gente está vendo, é, é, assim, no geral, você vê as pessoas acompanhando a tecnologia, tentando entender mais, né, canalizando um pouco dessa energia para poder de fato ser mais assertivo. Né? Então, assim, hoje as pessoas, talvez até pela comunicação, né, ser como é, né? Então a pessoa já percebe de cara que ela tem que ser mais assertiva, que ela tem condição, tem ferramentas para isso, então ela tem mais condição. Né? Então, de um modo geral, eu acho que sim. Tem muitas oportunidades ainda? Tem muitas oportunidades. Né? Mas a melhora ela existe, não é inquestionável. Você acha que as oportunidades que a gente tem, elas estão mais no campo de ferramenta e de tecnologia ou na parte de pessoas, assim, de comportamento, de comprometimento? Eu estou perguntando isso porque, já vou adiantar, né? Me parece que a gente já tem muita ferramenta, já tem muito recurso, já tem bastante coisa disponível, né? E um pouco de dificuldade de colocar, de integrar as pessoas com isso, né? Essa é a percepção que eu tenho. Né? Eu acho que é mais ou menos essa linha, assim, Paulo. Porque como o Bruno estava falando, essa diversidade que a gente tem traz um tempero adicional para você poder unir todo mundo para usar da melhor maneira as ferramentas. Né? E isso traz uma condição diferenciada. Então, um profissional que consegue olhar o cenário, consegue olhar essa diversidade e consegue aplicar da melhor maneira para trazer isso para um mesmo sentido, uma mesma direção, esse profissional consegue fazer a diferença. Não dá para ser aquela coisa assim padronizada, sabe? É interessante isso. A gente vê na sala de aula, às vezes, você explica uma coisa, você fala, poxa, tá claro, né? Não tem como não entender. Mas você olha assim, tem dois, três que não entenderam. Aí você dá uma cutucada e tal, aí você vai por outro caminho, você exemplifica, né? Você fala, aí você vê que um lá fala, agora sim, mas os dois ainda ficaram ali. Aí você fala, ó, então vamos por outro caminho. Aí daqui a pouco, aí todo mundo entendeu. Então, assim, é só uma analogia para dizer assim, se a gente pensa que a gente vai pegar aquela coisa que está muito lógica, está muito coerente, e fala, não é possível que a pessoa não entende. Não é assim. Percebe? A gente vê muito disso. Então, assim, até você trazer todo mundo para a mesma página, né? Eu acho que esse é o desafio. Então, assim, e isso acho que isso vai ser inerente, vai independente, é meio atemporal, sabe? Porque isso é característica humana também, não tem jeito. Quanto mais você está trazendo pessoas diferentes, de culturas diferentes, está ampliando a comunicação, mais você vai ter esse contexto, né? Então eu acho que Não dá para desligar. eu acho que a mudança vem com essa com essa coisa, com esse desafio junto aí também. Que Né? desafio, né? As pessoas, né? Pegar as pessoas, integrar as pessoas. É, É muito. Assim, dos lugares que eu trabalhei, né? É sempre tudo muito segmentado, né? Então, quando a gente fala assim. Uma parte que eu gosto muito quando eu estou dando aula, que é a parte da visão sistêmica. Às vezes eu me estendo muito para falar de visão sistêmica, né? Que eu falo que eu acho que é o mais importante, né? Porque em muitos lugares que a gente vai, as pessoas estão muito segmentadas, né? Os processos são muito segmentados. Então, é tudo muito atravancado que vai andando. Então, é assim, quando as pessoas começam a enxergar isso, esse conflito eu acredito que diminui bastante, né? E começa a ajudar. Porque na nossa cabeça, né?
quando a gente explica, eu entendo tudo que eu explico, né? Quando eu estou explicando, eu entendo tudo. Mas as pessoas, elas têm caminhos diferentes pra gente seguir e integrar, né? É, No sistema. e é natural, né? E por que eu falei que a mudança que ela vai acontecer sempre, por que essa coisa sempre virá junto, né? Porque as mudanças hoje estão mais rápidas, elas estão adquirindo uma envergadura, assim. Olha só, já pulando para um outro extremo, né? A gente não está muito longe do primeiro satélite que foi lançado, né? O Sputnik, lá no finalzinho da década de 60, né? 50 e poucos anos, né? A SpaceX, lá não sei o quanto vocês acompanham, mas assim, eu sei que colocar um satélite na órbita não é brincadeira, né? Aí você pega um projeto lá da SpaceX, em 2018, os caras estavam fazendo o lançamento de satélite para completar lá uma rede, né? Tinha um projeto, e eles estavam lançando 10 satélites de uma vez. Então a missão durava 1h40, sendo que o primeiro estágio ainda voltava, ainda pousava, né? Em solo. E o cara colocava 10 satélites com intervalo de 100 segundos cada um. Aí você fala, peraí, o que está acontecendo? Né? Não é fácil você pôr um satélite. Em 2018 o cara estava completando lá uma rede dele, e aí você fala, bom, nossa, que coisa fantástica. Em 2021, se não me engano, não fala a memória aí, tem aquela Starlink, né? O cara estava colocando 60 satélites por missão. Então eles tinham, há um ano atrás, a Starlink estava com 1.500 satélites. Então, assim, é uma mudança que... A evolução muito grande, né? Percebe? Às vezes, como isso é um nicho assim que não é comum para as pessoas, né? Quando você olha para isso e você vê que há 50 anos atrás nem calculadora a gente tinha, a gente estava falando da década de 70, né? A calculadora veio em 72, mais ou menos. Né? Não tinha calculadora. Aí você fala, peraí, o pessoal foi para a Lua sem calculadora? Régua de cálculo. Vocês conheceram a régua de cálculo? Essa eu paro, essa eu não conheço. Tem várias, né? Para aviação tem, né? Tem. Uma régua de cálculo interessante, né? Tem até relógio com régua de cálculo, né? Tem. Mas então, aí você fala assim, poxa, nem calculador o cara tinha. Né? E você vê essa coisa acontecendo agora, é exponencial. Então, sim, a gente vai ter mudanças que vão ter impactos cada vez maiores. Né? Então, quando eu olho para isso, eu me dou conta de que a gente vai continuar aprendendo sempre, não tem jeito. É aquela história, né, Bruno, que a gente comenta. Né? A pessoa às vezes aprende uma técnica, uma ferramenta e fala, olha, agora, meu amigo, isso significa que você vai ter que continuar estudando. Se você está dominando ela, significa que já passou o tempo de ser, já tem coisa nova. Não, e aplicação, porque assim, você pega uma técnica, você aplica de maneiras diferentes, olha o contexto, olha o cenário. Né? Então, assim, a gente não para. E eu me lembro dessas coisas para me motivar, às vezes, sabe? Eu não sei, eu tenho a impressão que a capacidade, a possibilidade de chegar coisa nova já ultrapassou a nossa capacidade de acompanhar essas novidades. Então, eu acho que isso tá criando alguns caras muito especialistas em algumas coisas, né? Porque não dá para acompanhar tudo, né? Senão é o que eu falei. Eu acho, pô, tô dominando isso daqui, é porque eu já tô tempo demais aqui, com certeza já tem alguma coisa que já me atropelou, né? Sei lá, a gente fica meio desesperado quando pensa desse jeito. Eu acho que quando a gente traz para esse cenário agora, olha que interessante, quando a gente traz para agora, eu acho que é uma coisa análoga àquela visão que o pessoal não teve lá na Kodak, né? Porque assim, fica difícil você prever o que vem pela frente. Chega uma hora que você fala, mais ou menos, mas assim, né? Fica A muito esteira complicado. tá rápida demais, né? Tá rápida. E olha, tem pessoas assim que são muito jovens, muito ligadas no mercado e às vezes não acompanham. A gente tem um exemplo aí da semana passada, né? O Facebook, né? Que é a Meta, né? Ela demitiu lá, não sei se 10 ou 11 mil funcionários, não foi isso? E aí eu estava vendo uma fala lá do Zuckerberg, e ele falou, olha, eu esperava
que o ritmo continuasse daquele jeito, mas não aconteceu. Então, assim, de alguma maneira, o gerenciamento da mudança não funcionou. E alguém que está à frente da tecnologia, né, que tem uma visão diferenciada, então não é fácil. Não é fácil. É um desafio mesmo, né? Não vai nenhum julgamento aí, não, é só a constatação de que não é fácil. Do que a gente conversou aqui, acho que fica bem claro, né, assim, que é natural das pessoas, a gente não gosta de mudar, né? Mas está cada vez mais difícil a gente tentar achar um canto e sossegar, né? Não tem jeito, né? Não Não tem vai jeito. acontecer. Nunca aconteceu, né? Não vai acontecer. Amarrar o burro na sombra, igual falava também antigamente. Falava, quero amarrar meu burrinho na sombra aqui. Tem que matar um leão por dia, todo dia, né? Não tem jeito, né? Olha, eu fico curioso, isso é uma coisa que realmente me deixa curioso para saber o que vem pela frente, né? Porque o cenário realmente vamos pegar um exemplo, né, do computador. Quando ele entrou, mudou tudo. Hoje a gente tem a área de IT, né? Todo mundo fala, trabalha com IT, né? Tecnologia da informação. Mas tem tanta especialidade que você não sabe mais. O cara falar que ele trabalha com IT não significa mais nada. Você faz o quê, né? Dentro desse ramo de tecnologia, né? É um leque assim, né? Absurdo, absurdo. Não, acho que um tempo atrás a gente teve que contratar o desenvolvedor aí, né? E assim, eu sempre gostei muito de informática, sempre gostei dessas coisas, mas assim, não é um negócio que eu acompanho para minha profissão, né? E aí, assim, é uma coisa minha, né? Eu parei no tempo para isso, né? Porque eu falei assim, pô, preciso de um desenvolvedor. Aí começa assim, mas é front-end, back-end, é não sei o quê. Eu falei, não, eu preciso de desenvolvedor. Não, mas o que você quer fazer? Eu não sei o que é, não sei. Aí preciso estudar e preciso começar a entender, né? O que é front-end, back-end, não sei o que, precisa mexer com integração. Meu, aí tem que conversar, e aí às vezes eu tô conversando com o desenvolvedor aqui, ele começa a avançar muito e fala, cara, já não tô entendendo o que você tá falando, entendeu? Você tem que voltar uns passos para trás, né? Assim, já avançou, porque é a parte do específico, né? E é o leque, né, que abriu, né? Antes, para mim era só desenvolvedor, agora já tem vários tipos de pessoas ali, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a notícia boa, ô Bruno, é que assim, a gente tem muito por aprender. Então, assim, a gente pode escolher. Esse é o ponto, dá para escolher. Dá para escolher, né? Dá para Dá para escolher. escolher. Então, assim, é um desafio, né? Não tem jeito. Mas a notícia boa é que aprender está aí à disposição, né? Aprender tá cada vez mais fácil aprender, né? Sim, em termos de informação, né? Tem cada vez mais informação no mundo, né? É, Então, assim, uma coisa que aparece muito de vez em quando é profissões que irão desaparecer, né? A gente está falando de mudanças aqui de 20 anos, agora eu lembrei disso, né? E você falou, tem muita coisa para aprender, né? Sempre vai ter coisa para a gente fazer, né? Para o homem, para a pessoa, para o ser humano fazer, né? sim, sim. É que Não tem jeito. a gente consegue pensar nas que vão desaparecer, mas como ele falou, nas que vão aparecer, a gente não sabe. A gente não sabe. A gente não Muita sabe. coisa para vir aí, né? Vai mudar, né? Isso não tem dúvida. E aí, assim, uma maneira da gente simplificar também essa. A gente não pode entrar na ansiedade também, né? Então a gente tem que simplificar um pouco. Então, assim, eu sempre pensei muito nisso. E hoje, como é que eu vejo? É importante, assim, descobre o que você gosta de fazer. Veja algo que lhe agrada, que te gratifica. E tenta seguir essa linha. Aprofunda, né? Então, assim, hoje tem muito mais possibilidades, né? Então, talvez seja aí uma oportunidade para as pessoas acharem o lugar que realmente as gratifica, né? Acaba aquela coisa de antigamente você seguir uma profissão porque você gostava mais ou menos, mas você já estava pensando no quanto você ganharia, como é que você se colocaria, né? Então, talvez seja uma mudança também que esteja se formando aí. Se você tiver que lutar a vida inteira com alguma coisa que você não gosta muito por conta do dinheiro, Não você é? vai ser vencido, né? Não vai dar. Tipo, com certeza vai chegar um momento que vai rachar, né? É.
Então, é, quanto mais eu olho para os lados, assim, mais eu vejo possibilidades e assim, a escolha é a grande questão, né? Qual vai ser a escolha? Como é que eu vou lidar com essas mudanças? Como é que eu vou trabalhar com isso? Né? Então, acho que esse é o desafio. E isso está muito ligado àquela questão de você tá estudando, né? Quando você aprende uma metodologia, assim, a gente tem essa visão, mas é a hora de começar a mudar. Poxa, não é só aprender. Por que eu estou aprendendo? Onde é que eu aplico? O que dá para fazer além disso? Onde é que eu consigo consolidar isso com outra coisa? Então, assim, esse a mais é que eu acho que vai ser um grande diferencial daqui para frente. Né? Então, antigamente você tinha aquelas coisas estáveis, né? Hoje eu acho que. Tudo muito incerto, né? O que é certo é que vai mudar, né? A gente precisa só estar pronto para a mudança, né? Eu acho que isso Exato, é o que a gente está falando aqui, né? Então exatamente. tem que estar pronto para a mudança e fazer o que gosta, né? Sempre fazer o que gosta, não tem jeito, né? Aprende a técnica, usa as ferramentas, pega o conhecimento que já veio, né? É, Aprende essa coisa e usa, né? Então, assim, é um incentivo, tá? Às vezes eu comento na sala de aula, né? O cara fala, poxa, mas tem que estudar muito. Eu falei, amigo, isso é muito bom. Isso é muito bom, né? E, e você acha que a gente vai ficando mais esperto para aprender, Sérgio? Assim, com o passar do tempo, assim, vou falar um pouquinho por mim, né? Assim, eu fiz duas faculdades já na minha vida, né? A primeira foi um sofrimento enorme, assim, né, em termos de aprendizado, tudo. Mas quando eu fiz a segunda, eu já era um pouco mais velho já. E aí pareceu tudo muito mais fácil, assim, né? Eu já entendi. Quando o professor falava, eu já entendia o que era importante, o que não era. Não sei. E com o passar do tempo, você vai conseguindo separar, assim, e dar uma agilidade no aprendizado? Eu acho que a experiência, ela te dá mais ou menos, ela quebra aquelas coisas da surpresa, né? Quando você vai para a primeira graduação, você não sabe o que é, você não sabe como vai ser, então isso já causa uma ansiedade, você já se reage muito no impulso, né? Quando você faz a segunda, você já sabe onde, como a coisa vai, qual é o objetivo, você está mais tranquilo, mais relaxado, se aproveita mais. Eu acho que assim é semelhante a filho, tá? Eu tive essa experiência. No primeiro filho você fica apavorado. O menino, o menino faz boar, você vai para o médico, você corre atrás, você fica acordado a noite inteira, né? Você fica aflito. No segundo, muitos daqueles boas você já sabe o que é. É isso mesmo. Entendeu? Então você usa esse aprendizado para amenizar as coisas. E quando você ameniza, você fica mais relaxado, a sua capacidade de enxergar é melhor, tudo melhora. Então essa experiência é boa, sim. Não sei se é mais esperto, mas a gente fica mais experiente. Fica mais experiente, né? A gente fica, começa. mais, fica mais experiente. Ah, Né? bacana. Mais alguma coisa, Paula? Você Ah, queira perguntar pro Sérgio? não, Então a gente fica tranquilo. conversando aqui horas e horas aqui, né? É um assunto gostoso, né? Não, acho que foi ótimo. É. Antes de eu me despedir, Sérgio, vou fazer aqui a nossa propaganda, né? Então, a gente está mostrando aqui na nossa tela o nosso QR Code. Hoje, nosso QR Code é para um produto lançamento aqui da EDTI, que é o EDTI Go com o curso de Yellow Belt. Então, a gente está fazendo um lançamento novo, a gente reformulou o produto EDTI Go, tem 25 cursos lá dentro agora, né? Incluindo o Yellow Belt, né? O White Belt, Yellow Belt, que é o início da trilha do Seis Sigma, tem curso de Scrum, tem curso de Excel, tem estatísticas no Excel, tem a trilha do Lean, né? Então tem ferramentas Lean, Lean Service, sistema Lean, tem FEMEA lá dentro, tem um monte de curso para a gente começar, né, nesse aprendizado que a gente conversou bastante aqui, né? A gente tem que aprender. Então tem uma aba grande para escolher lá do que gosta, o que quer começar a entender, quer começar a olhar. Então a gente está fazendo um lançamento aqui na condição super especial para vocês. Só mirar no QR Code aí, já acessar a nossa página, conhecer um pouquinho mais do nosso novo produto aí, nosso reformulado LTI Go, né? Sérgio, muito obrigado pela sua Oh, foi. participação, né? Foi um prazer conversar com você aqui, né? Como eu disse, conversaria horas e horas e horas aqui, né? Acho que é muito bom contar a história, né? Lembrar como que as coisas eram. Acho que serve para todo mundo, né? Que
Porque a gente vai contando aqui, muitas das coisas eu não lembrava mais, né? Que a gente passou, das mudanças que a gente teve que se adaptar, né? Então a gente vai lembrando e vai se situando um pouquinho no mundo que a gente está, o que a gente precisa fazer, né? Saber que as dificuldades não são de hoje, né? Elas sempre estiveram aí, Sempre sempre estão estiveram. acontecendo. Então a gente não precisa ficar tão ansioso, que foi a palavra que você usou aqui na nossa conversa. Controlar nossa ansiedade aqui. Muito obrigado, Sérgio, pela participação aí. Beleza. Sérgio, obrigado, muito boa conversa, gostei bastante. E para você que está assistindo a gente aí e pode ter ficado preocupado, se você quiser aumentar a sua capacidade de gerar resultado e resolver problemas, começa aí pelo EDTI Go que o Bruno falou, porque a gente preparou isso aí com bastante carinho e tem uma expectativa muito boa com esse produto e a certeza de que você vai conseguir bastante resultado aí. Sérgio, obrigado, cara. Eu agradeço aí a vocês também, muito agradável o bate-papo aí, agradeço pela oportunidade aí, um grande abraço. Abraço. Maravilha, abraço, Sérgio. Você vai... Bom, só antes da gente encerrar, pessoal, sigam a gente no Instagram, acessem nosso site www.escoledti.com.br. Mais é isso fácil é aí. aqui, ó. Clica aqui, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube. Fica atento aos nossos próximos lançamentos do ETIcast. Segue no Instagram também, que a gente tá lá. Segue no LinkedIn. Clica Dá aqui um no lugar like, escrito compartilha. E se não der o like, compartilha. como é que é, Bruno? O que acontece se não der o like? Ah, essa Se vai não com der o você. like, não vou nem falar nada. Né? se não der o like, perde a mudança da vez, né? Beleza, gente. Um Obrigado, abraço aí gente. pra Até todo mais. mundo aí. Até mais. Valeu. Ok, um abraço.